Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 17. Interlúdio. Provavelmente já estavam discutindo outra coisa na sala de reuniões assim que saiu. No entanto, seus deveres naquela sala acabaram. Por isso ele foi embora. Dito isso, ele ainda tinha trabalho a fazer. Na ocasião, estava apenas dando um relatório, mas agora tinha que cumprir suas responsabilidades como o primeiro assento da escritura preta, em outras palavras, como líder. Isso incluía ressuscitar seus companheiros mortos, escolher substitutos temporários para suas posições, bem como treinamento, condução de experimentos, e assim por diante. Afinal, as 6 escrituras eram organizações secretas, então levavam vidas duplas, infiltrando-se mesmo na teocracia. Falando de sua vida pessoal, ele era casado, e com várias parceiras. Atualmente, havia apenas 3 Gotkins, descendentes dos deuses, dentro da teocracia Sleine, e assim os superiores sugeriram que ele tinha que fazer seu dever patriótico e procriar. Todas essas exigências se acumularam e o deixaram praticamente sem tempo livre. Que chatice, esperava poder relaxar hoje. Depois de ser libertado da reunião dos cardeais, uma reunião dos mais importantes detentores de nomeações na teocracia Sleine, ele rodeou os ombros, e então sua atenção foi atraída por um som clac-clac-clac. Ele sabia quem havia feito o som sem nem mesmo ver. Havia poucos na teocracia Sleine que tinha permissão para entrar neste lugar, e quando ele pensou sobre as pessoas que não estavam presentes na sala de reunião, a resposta ficou clara. Como esperava, havia uma garota encostada na parede. Ela tinha um penteado singular, com o lado esquerdo sendo uma cor diferente do direito. Um era prata cintilante, enquanto o outro era um preto bem intenso. A cor dos olhos dela era similarmente dispar. Ao lado dela, encostada na parede, havia uma gadanha de guerra que lembrava uma lança em forma de cruz. Embora parecesse jovem, alguém que mal aparentasse 15 anos, sua idade não correspondia à sua aparência. Desde que ele se tornou o capitão da escritura preta, o primeiro assento, a aparência da garota não mudara em nada. Ele sem querer foi guiado a olhar para as orelhas dela, mas então se deteve. Isso porque ele sabia que a garota odiava quem quer que olhasse para suas orelhas. Os lábios sedutores da garota formaram uma curva, como se ela estivesse lendo sua mente. Ela era uma criança mestiça, nascida de probabilidades quase impossíveis, o assento extra da escritura preta, conhecida pela alcunha de morte certa. Ela era uma guardiã, responsável por defender o Sanctum Sanctorum da teocracia Sleine, o lugar onde as relíquias de 5 deuses eram mantidas. O som que ele ouvira vinha do brinquedo em suas mãos. Na teocracia Sleine, se chamava Cubo de Rubik. E aparentemente era uma herança dos 6 grandes deuses. A voz da garota misturou-se com um clac-clac-clac. Montar um lado é bastante simples, mas é difícil conseguir 2. Ele não achava difícil fazê-lo, mas não sabia se deveria dizer isso a ela. No final, ele escolheu responder apenas sorrindo amargamente. A menina não parecia se importar com sua resposta e continuou indiferente. O que aconteceu? Até os cardeais apareceram. Se me lembro bem, você recebeu uma cópia do relatório. Não li. A menina respondeu sem hesitar e continuou. Além disso, perguntar a alguém que sabe é mais rápido. A astróloga das 1000 ligas cometeu um erro. Você foi enviado para lidar com o catástrofe Dragon Lord. Aconteceu alguma coisa? Ao longo de toda essa conversa, os dois ainda não haviam se entreolhado. A atenção da garota estava focada no brinquedo em sua mão. Acabamos nos envolvendo com uma criatura misteriosa que se assemelhava a uma vampira. Houve 2 mortos e uma gravemente ferida, por isso recuamos. Quem morreu? Não havia nenhum traço de tristeza por seus camaradas abatidos em sua voz. Ela parecia estar perguntando sobre algo completamente alheio a ela. Ainda assim, ele não se importava. Era simplesmente o jeito dela. Cedran, que estava protegendo a Kairi-sama e o Belmadchais, que tentou capturar a vampira que foi imobilizada.
o grande escudo e o correntes divinas. A princesa Miko da Terra morreu recentemente naquela explosão estranha, e agora a escritura preta perdeu 2 dos seus melhores. Nada é tão ruim que não possa piorar, eu acho. Quem se feriu? Kairi-sama. Parecia haver algum tipo de maldição anulando as magias curativas que tentamos usar, então recuamos. E a tal vampira? Deixamos lá. A vampira entrava em postura de ataque toda vez que tentamos capturá-la ou nos aproximamos. Decidimos que seria mais sensato deixar aquilo em paz. Está me dizendo que não resolveram nada. Eles decidiram deixar as coisas como estavam durante a reunião agora há pouco. Essa foi a decisão que tinham chegado na sala de reuniões mais cedo. Foi julgado melhor deixá-la sozinha e fortalecer o país ao invés de atacar precipitadamente e sofrer baixas severas. Além disso, nenhum outro país deveria ser capaz de derrotar a criatura Undead. De fato, se alguém assim aparecesse, isso o tornaria um ser poderoso que requeria atenção, e implicaria que eles deveriam aprimorar suas defesas nacionais primeiro. No final, todos concordaram com esse curso de ação. Eles decidiram deixar para trás apenas os funcionários essenciais da inteligência e fazer com que todos se retirassem. Ele concordou com o julgamento deles. Afinal de contas, as únicas pessoas que poderiam derrotar aquela vampira eram, provavelmente, Godkins ou Dragolords. Portanto, eles deixariam as sentinelas a postos e se encontrassem alguém que pudesse derrotar aquela vampira, então eles estariam em guarda alta contra tal ser. Quer dizer que a criatura não era uma mera vampira. Ele concordou. Foi por isso que ele chamou de misterioso Undead. Será que é um Dragonlord? O soberano dragão vampírico ou o Elder Coffin Dragonlord? A curva de seus lábios se alargou, um nítido sorriso. Isto é, se alguém considerasse a mancha em seu rosto, ansiando por sangue, como um sorriso. Esses 2 dragões já não estão mortos. Ele se sentiu um pouco desajeitado quando perguntou isso, mas ela imediatamente respondeu. Ambos são Undeads, não sabemos se eles foram realmente destruídos. A garota finalmente levantou a cabeça, olhando diretamente para ele. Seus olhos desiguais pareciam brilhar com o que parecia curiosidade, prazer e luxúria de batalha. Quem você acha que é mais forte, eu ou essa tal vampira? Ele esperava essa pergunta e a respondeu como uma resposta pronta. Você, com certeza. É mesmo. A garota olhou para o brinquedo, como se tivesse perdido o interesse pelo assunto. Dentro de seu coração, ele deu um suspiro de alívio. Que pena. Já estava imaginando que eu poderia provar a derrota. Ao ouvi-la murmurar para si mesma, ele se perguntou: quem venceria se elas lutassem? Ele havia trocado golpes tanto com a garota quanto com a vampira, e de fato sentiu que a vampira era superior. No entanto, essa vampira não seria capaz de derrotar a morte certa. Isso por causa da diferença em suas panóplias. A vampira parecia estar completamente despreparada, o que era uma fraqueza em monstros poderosos. Eles tinham grande orgulho em sua força, o que significava que não faziam uso de itens mágicos poderosos. Em contraste, ela estava vestida nas relíquias dos 6 deuses, então ele pôde concluir que ela era mais poderosa. No entanto, e se ambos os lados fossem equipados com itens semelhantes? Impossível. Ele imediatamente rejeitou a questão que surgiu em sua mente. Afinal, era impossível encontrar equipamento que rivalizasse com a panóplia dela, que havia sido herdada dos deuses. Mas e se fosse possível? Se isso acontecesse, a assento extra da teocracia Sleine, a mais poderosa e nunca derrotada, poderia ser vencida. Em outras palavras, esse momento seria o fim de toda esperança, quando os defensores da humanidade ruiriam ao pó. Ele se perguntou por um momento: por que estou assumindo que ela lutaria sozinha? Embora não pudesse se comparar a ela, ele ainda era um Godkin despertado, que também possuía muitos itens mágicos. A vampira poderia ser poderosa, mas estava sozinha, e se ele pudesse fazer uso de sua panóplia, eles deveriam ser capazes de lidar com isso. Não havia como existir mais seres tão poderosos quanto o ser Undead com quem trocará golpes. Imerso em pensamentos, ele ouviu o som de risos.
Então, franziu a testa e olhou para sua fonte e perguntou, mas mudando de assunto. Já escolheu outra noiva? Esse foi um dos tópicos que surgiram durante a reunião de agora. Em resumo, perguntava quando encontraria uma parceira adequada. Deixando claro, a dita noiva não era bem uma parceira que viveriam felizes para sempre. Um sinônimo mais adequado para o que ela seria poderia ser de máquina de fazer bebês. Eu ainda não encontrei ninguém. Porque ainda é jovem, e quando a escritura preta se movia, seus membros usavam máscaras mágicas para esconder suas identidades. De acordo com as leis estabelecidas pelos deuses, alguém com 20 anos de idade era considerado adulto na teocracia Sleine, mas após removerem essas máscaras, a idade real se mostrava muito abaixo desse número. Quando se casar, sua noiva vai para algum lugar secreto na teocracia, mas não se preocupe, ela ainda será capaz de criar seu filho. Eu sei. Eu sou o capitão da escritura preta, não é algo que precise me lembrar. Claro que sabe. Sabe, há coisas que é melhor dizer à sua futura esposa, me refiro às outras várias esposas que terá além dela. A lei não proíbe poligamia, mas é melhor dizer para evitar atritos futuros. Algumas pessoas odeiam. A teocracia Sleine permitia a prática da poligamia desde que o indivíduo pedisse ao Estado. A poligamia tinha sido adotada desde a época em que as linhagens de sangue tinham que ser mantidas puras devido à falta de entidades poderosas. No entanto, em circunstâncias normais, a prática padrão era de um homem para uma mulher, e havia apenas alguns casos em que a sanção nacional havia sido concedida. Mesmo quando concedida, um homem só poderia ter 2 esposas. Agradeço pelo lembrete, mas e quanto a você, não quer se casar? Ele fez essa pergunta porque ela parecia jovem, mas a aparência dela não correspondia à idade real. Bem, me caso sem problemas com o homem que puder me derrotar. Não dou a mínima se ele for feio ou tiver uma personalidade ruim, ou até mesmo se ele não for humano. Afinal, será o homem que me derrotou. Quão fortes seriam nossos filhos? A garota estava toda sorridente quando colocou a mão em sua própria barriga. Se essa fosse a condição, ele estava bastante confiante de que ela jamais se casaria. No entanto, as coisas mudariam se alguém que pudesse derrotar aquela vampira aparecesse. Uma onda de desconforto assolou seu coração,